Olá, meus amados irmãos em Jesus, uma ótima segunda-feira para todos nós, um bom início de semana com a bênção de Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui, iniciando mais um encontro do nosso Evangelho diário. Todos os dias nós nos encontramos aqui para partilhar as palavras do Evangelho, os esclarecimentos de Jesus e dos bons espíritos. E é com muito amor que a gente partilha deste instante. Então sejam muito bem-vindos aos nossos irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia, também o nosso boa tarde, o nosso boa noite. Também sejam muito bem-vindos. Meus irmãos, hoje eu convido a todos para que possamos estar aqui com o nosso coração em Jesus, para que possamos começar esta semana, essa nova semana na nossa vida, com o nosso coração mais calmo, com mais paciência, com mais humildade, com mais serenidade em nossa alma. Porque é com paciência, humildade e com muito amor a gente vence tudo, meus irmãos, que vai aparecendo ao longo da jornada da vida. Então tenhamos muita paciência, confiança em Deus, humildade e muito amor. Meus irmãos, hoje nós iremos refletir uma mensagem muito especial de André Luiz, uma mensagem que nos fala sobre as pessoas difíceis em nossa vida. Pessoas que às vezes não nos entendem, pessoas que às vezes estão sempre ali nos questionando com incompreensões, fazendo comentários que nos desagradam, pessoas difíceis em nossa vida. Então hoje é sobre esse tema que André Luiz nos convida a conversar, uma mensagem de número 182 do livro Um Minuto com Chico Xavier. André Luiz diz que as pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar. Entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendamos a compreender. André Luiz não tem como ele ser mais claro aqui nas palavras dele. Quando nós convivemos com pessoas que nos compreendem, pessoas que são amigáveis e amorosas conosco, isso é uma fonte de ânimo para a nossa vida. A gente fica bem, ficamos em paz. É a melhor coisa que tem quando nos encontramos com pessoas que temos afinidade. Só que André Luiz diz assim: olha, na vida, ainda mais na encarnação terrena, a gente não se encontra nos caminhos da vida só com pessoas que a gente tem afinidade, não. Também temos encontros com aquelas que de alguma forma não nos compreendem, que nós não temos tanta afinidade assim. E André Luiz, ele é claro quando ele diz: essas pessoas são testes em nossa vida. Essas pessoas são testes que a vida nos oferece. Teste de paciência, teste de perdão, teste de humildade, teste de misericórdia, de caridade para todos nós. Porque viver essas virtudes com aqueles que temos afinidade é muito fácil. Mas viver essas virtudes com aqueles que nos desafiam os sentimentos é muito difícil. Então, olha só que interessante. Essas pessoas que às vezes a gente não se dá tão bem, que a gente não tem tanta simpatia, que às vezes são pessoas que não nos compreendem de alguma forma, são testes para nós, para ver o nosso coração. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente fica desanimado, a gente fica incompreendido, a gente fica um pouco para baixo quando lidamos com desafetos, assim, em vínculos com outras pessoas. Mas pensemos em algo.
Pensemos que Jesus não esteve aqui na Terra somente com pessoas que concordaram com ele. Pelo contrário, na época do Cristo, quando ele estava aqui na Terra, tinha um número de pessoas incompreendidas que o criticavam, o número de pessoas que ali o desejavam mal, infelizmente era maior do que os seus fiéis. E mesmo assim, Jesus continuou a sua caminhada. Às vezes achamos que somos só nós que enfrentamos uma pessoa difícil ou outra, uma pessoa que não simpatiza conosco ou outra. A gente acha que é só a gente que passa por isso. Mas não, meus irmãos. Jesus passou por essa situação, mostrando que todos nós, a partir do momento que estamos na Terra, estamos suscetíveis a encontrar com espíritos, almas que temos afinidade e almas que não temos. E não só o Cristo. Vamos pensar em alguém bem mais perto aqui da gente, ainda mais na doutrina espírita aqui, com pouco tempo aqui conosco. Chico Xavier. Chico Xavier, meus irmãos, ele não enfrentou apenas pessoas que tinham simpatia com ele, mas o que tinha de gente que não concordava com Chico também é um número grande. Pessoas até dentro da própria doutrina espírita, meus irmãos. E eu tô dizendo isso porque nesse livro aqui, ó, aliás, um livro que eu recomendo a leitura dele, Testemunhos de Chico Xavier. Esse livro aqui. Esse livro é da nossa querida Sueli Caldas Schubert e é um livro dedicado em que ela uniu ali as informações da vida do Chico, cartas que Chico escreveu não em psicografia, cartas que ele mesmo escreveu sobre o que ele passava na vida dele. E muitas dessas cartas, Chico comenta sobre irmãos da própria fé espírita que o criticavam. Irmãos da própria fé espírita que tentavam palavras para desanimá-lo, que não concordavam com o Chico. Olha só. Às vezes a gente pensa, nossa, será que é de outra religião? Será que é de outra fé? Ou será que é uma pessoa que não acredita nas psicografias do Chico? Não. Eram irmãos espíritas. Da mesma fé. Imagina o Chico se deparar com isso. Porque assim, nós, espíritas, cristãos, quando a gente está num grupo espírita, quando nós temos irmãos da mesma fé, o que a gente aguarda? Apoio, compreensão do grupo, união do grupo, não é mesmo? Às vezes pode acontecer uma coisa ou outra, mas o grupo estando unido ali, porque somos irmãos da mesma fé, a gente precisa se apoiar para crescer, para se fortalecer. Aí, imagina Chico agora nessa situação. Chico ali no teu grupo, esperando também essa união, esse apoio, e aí surge um ou outro para discordar dele. Um ou outro para tentar desanimar ele. Eu estava dando um exemplo aqui nosso, imaginemos a gente dentro da nossa fé espírita, dentro do nosso grupo que a gente faz parte. Imagina a gente tá lá, se dedica, tem toda aquela união, e aí surge um ou outro para fazer certas coisas que a gente fala, não é possível que está fazendo isso. Um irmão espírita fazendo isso. Não é possível que tá tendo certa conduta para com o grupo. Não é possível que tá criticando o grupo desse jeito, tá desanimando o grupo desse jeito. Às vezes a gente fica abismado em ver essas situações, mas Chico Xavier viveu isso. Chico Xavier viveu isso. Dentro do grupo espírita, dentro dos seus próprios irmãos de fé, tinham aqueles que discordavam dele, que criticavam, que estavam ali alfinetando o Chico toda hora. Agora imagina o sentimento do Chico nessa situação. Então, nesse livro aqui, ele partilha as vivências dele, sobretudo esses momentos. E aqui eu queria até ler uma parte, porque eu acho ela sensacional. Porque Sueli escreve assim: não nos deixemos abater pelas tribulações e pelas surpresas dolorosas. Importa é perseverar no bem,
prosseguir no trabalho e nos manter vigilantes. Muitos companheiros se deixam ficar lá no meio do caminho, porque sofreram decepções, porque sofreram calúnias e até ingratidão. Prostrados e abatidos, interrompem a marcha evolutiva, o que redundará em graves prejuízos para si mesmo. Se Chico Xavier se deixasse abater e parasse angustiado e prostrado, desiludido e vencido, não teria cumprido seu apostolado e nem seria o missionário que identificamos nele atualmente. Se Chico Xavier tivesse interrompido a sua caminhada a pretexto de lágrimas e dores, injustiça e incompreensão, estaria dando campo às trevas e semeando novos e amargos dissabores em sua existência. Essas palavras dizem tudo, né, meus irmãos? Se Chico Xavier tivesse interrompido o teu trabalho na tua casa espírita por causa de desavença, se Chico Xavier tivesse interrompido seu trabalho por causa da crítica daqueles que, da mesma fé espírita, que discordavam dele, daqueles que o criticavam, se ele tivesse interrompido o trabalho dele por conta disso, ele não teria feito essa obra maravilhosa na vida dele. E hoje a gente não reconheceria nele esse caminho do apostolado que ele mesmo delineou. Ele não seria esse grande exemplo para nós. As palavras de Sueli nos mostram quanto Chico foi forte, mesmo diante de desilusões, de desunião. Quantas vezes, Chico, a gente tem histórias sobre isso. Chico estava lá na casa espírita trabalhando, de repente todos os trabalhadores saíram e ele ficou só praticamente. Ou em outros momentos no seu trabalho espírita, próprios espíritas o criticando. Se ele tivesse parado aí, ele não teria sido esse grande missionário de Deus. Pois é, meus irmãos, se Chico tivesse parado a sua caminhada por causa das pessoas difíceis que apareceram na vida dele, o criticando e incompreendidas com ele, ele não seria esse grande missionário divino. Eu queria muito que a gente levasse esse ensinamento para a nossa vida. Pessoas difíceis irão aparecer. Situações desagradáveis vão acontecer conosco. Mas a exemplo de Chico, vamos nos manter firmes para a gente cumprir a nossa jornada. Lembrando o que André Luiz nos disse aqui, ó, no livro hoje. Às vezes, essas pessoas e essas situações são testes para a nossa vida, para a gente se manter mais firme. Hoje eu deixo aqui essas palavras para o nosso coração, para a nossa vida, convidando a todos para que possamos vivê-la, meus irmãos, senti-la em nosso coração. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.